Como eu falei no clipe anterior, ou na lição anterior, vamos tratar de um assunto muito importante para todo estudante de eletrônica e também para o profissional de eletrônica, que é notação científica. Só que antes de falarmos da notação científica, vamos discutir um pouco a respeito de conceitos que dizem respeito aos submúltiplos e aos múltiplos também, ou múltiplos e submúltiplos. E também com números, vamos falar de números sinalizados, aqueles números que levam um sinal de mais e menos. Essa forma de tratar os números com sinais é especificamente tratado, estudado nas áreas chamadas álgebra da matemática. Observe, por exemplo, um número qualquer, 5. Esse número 5, se nós falarmos em múltiplo do 5, nós podemos dizer 5 multiplicado por 10, 5 multiplicado por 20, 5 multiplicado por 1000 e assim por diante. Se o 5 for multiplicado por 10, 5 vezes 10, nós vamos ter um múltiplo de 5, que é 10 vezes o número 5. Vamos ter como resultado 50. Se em vez de falarmos 5 vezes 10, ou seja, se falarmos em múltiplo de 100 vezes o 5, nós vamos ter 5 vezes 100. Vamos ter como resultado um múltiplo também de 5, só que é um número que vale 100 vezes o 5, neste caso 500. Em eletrônica, nós não tratamos, nós não falamos, nós não utilizamos esse tipo de nomenclatura, esse tipo de expressão, ou seja, múltiplos de 10 vezes, de 100 vezes. Nós falamos sempre, tratamos, e existe sempre em todas as literaturas, em todos os trabalhos de eletrônica, múltiplos de 1000 vezes. Nesse caso, se nós tivermos número 5 vezes 1000, nós vamos ter aquilo que se chama o múltiplo de 5 1000 vezes. Quanto vai dar esse múltiplo de 5? 5.000. Agora, observe, no caso dos parâmetros que nós já falamos, que utilizamos em eletrônica, ou que fazem parte de todo o sistema de eletrônica, que são tensão, corrente e resistência e também potência. Esses parâmetros, muitas e muitas vezes, são tratados como múltiplos ou submúltiplos. Por quê? Porque, fazendo assim, se torna mais fácil calcularmos valores de resistência, de tensão, de corrente e assim por diante, de maneira que haja pouco erro, porque quando se trata de números contendo muitos dígitos ou muitos caracteres, há muita probabilidade de erro. Então, no caso da eletrônica, se nós tivermos 5 amperes, que expressamos como 5A, o múltiplo disso aqui, 1000 vezes os 5 amperes, vamos ter 5 vezes 1000 amperes, que vai dar 5.000 amperes. Essa é uma corrente muito grande que nos sistemas eletrônicos, seja circuitos, equipamentos eletrônicos, é muito difícil encontrarmos isto aqui. Geralmente, o máximo que encontramos, no caso dos sistemas eletrônicos, no máximo 50 amperes. Já é uma corrente bastante grande. O que nós temos em termos de múltiplos na eletrônica é para resistências. Por quê? Porque temos resistores de valores muito grandes. Daí, se tivermos 5 ohms
o múltiplo de 5 ohms vai dar, múltiplo de 5 ohms vezes 1000, vai dar 5.000 ohms. Observe, 5.000 ohms. Como que se trata quando se trabalha com eletrônica? Se trata este número 5.000 ohms como 5 quilo-ohms. 5, observe, K. Olha, um K maiúsculo, ohms. Ou assim, 5 quilo, um tracinho e a palavra ohms. 5.000 ohms. Poderíamos ter uma resistência, um resistor qualquer, por exemplo, de 2,2 quilo-ohms. Quanto vale isto aqui? 2,2 quilo-ohms. Simplesmente vale 2.200 ohms. Usamos também para os resistores que encontramos em eletrônica múltiplos de milhões. Ou seja, eu posso ter, por exemplo, um resistor de 2,2, olha agora a letra, mega, M maiúsculo, mega ohms. Quanto vale isto aqui? Vale 2.200.000 ohms. Olha que número grande. Portanto, você pode observar que é muito mais simples falarmos mega ohms do que expressarmos em ohms isto aqui. Sendo assim, é bom você se familiarizar com esses termos e agora parece complicado para você de início, mas com o tempo, você estudando, até o final deste curso, por exemplo, você já vai estar mais ou menos doutor nessa parte. Ou seja, você já se familiarizou, praticou, já viu componentes, já observou, já leu componentes e você já vai estar mais familiarizado. Apenas para ilustrar isso aqui, que eu mostro aqui, observe, nós temos, como já falamos, código de cores para os resistores. Este é um resistor de 1/4 de watt, observe, ele tem cores vermelho, amarelo, preto. Então, a indicação do valor de resistência para o resistor que tem código de cores está dada em ohms. Neste caso, ohms. Olha, um outro caso também. Olha. Este também é um resistor que tem faixas coloridas também. 1/4 de watt. Olha, este resistor de 3 watts também tem faixas coloridas lá. Vermelho, marrom e assim por diante. Essas faixas coloridas indicam o valor de resistência do resistor em ohms. Agora, muitas vezes nós temos resistores que têm marcado no corpo do resistor, olha, observe o valor desse resistor. Quanto que está marcado lá? Está marcado em ohms e 10% de tolerância. Observe quantos ohms ele possui. 130 ohms. Está marcado em ohms. Por quê? Porque muitos resistores desse tipo têm marcado, olha, só para você ver, olha lá. Quanto é esse resistor? Olha. Porcentagem, olha, quantidade, quanto? 39 quilo-ohms. Olha como marcamos lá, quilo-ohms. Quanto esse resistor tem em ohms? 39.000 ohms. E ele está marcado apenas K. Observe, a letra K maiúsculo representa quilo. Olha este outro também. Também está em quilo-ohms. Olha lá. Quilo-ohms, porcentagem, tolerância, quilo-ohms. Olha este outro. 200, observe, 270
quilo-ohms. Olha lá, olha um K maiúsculo. Significa que esse resistor tem 270 mil ohms e ele está marcado em K, K maiúsculo. Olha este outro. Já tem, olha lá, um M maiúsculo, que representa milhão de ohms, representa mega-ohms. 5 mega-ohms. Olha lá, 5 mega-ohms. Quanto tem esse resistor em termos de ohms? 5 milhões de ohms. Eu estou mostrando isso aqui apenas para você observar como a gente usa a nomenclatura de múltiplos no caso de sistemas, no caso de componentes, no caso de circuitos eletrônicos. Este é um resistor, observe, 12 mega-ohms. Olha lá, um M maiúsculo. Este resistor tem uma resistência de 12 milhões de ohms. É assim que se faz com os múltiplos. Agora, para submúltiplos, o que significa submúltiplos? Significa uma unidade qualquer, um valor qualquer, dividido por 10, por 100, por 1000. Por exemplo, se eu tiver um número 5, como falamos anteriormente, e eu quiser ter o submúltiplo disso aqui, simplesmente vai ter 5 dividido por 10. Não é mais múltiplo 5 vezes 10, é 5 dividido por 10. Quanto dá isso aqui? Dá 0,5. Observe. Se este número 5 for dividido por 100, 100 vai dar como resultado 0,05. Se fosse por 1000, teríamos 5 dividido por 1000. É um outro submúltiplo, que dá um valor de 0, observe a quantidade de casas, olha. 3 casas, é exatamente a quantidade de zeros que a gente tem no 1000. Olha, no 100 tem 2 casas, olha, 2 casas aqui. Olha no 10, olha, uma casa só, olha, um zero só, ok? Onde que a gente usa submúltiplos? Para expressar valores de corrente, por exemplo, amperes. A gente representa com a letra A. Desculpa, a letra A. Volts, que representamos com a letra V. Watts. Por enquanto, só esses valores, só esses parâmetros já são suficientes. Nós representamos com esta letra W. Agora, como eu já disse, em eletrônica nós só usamos, geralmente, constantemente usamos múltiplos de 1000 e submúltiplos também de 1000. Para o caso do A, amperes, nós vamos ter, olha a letra, miliampere. Mili, olha o M, minúsculo, não é maiúsculo. Por quê? Miliamperes. Quanto vale o miliampere? Vale ampere dividido por 1000. Então, sempre que você ouvir a palavra, sempre que você observar, você ler, você tratar, e você deve começar a tratar assim, miliamperes, você já sabe que é ampere dividido por 1000. Como exemplo, se eu tiver um valor de 2 amperes, simplesmente eu expresso assim. Se eu quiser expressar a milésima parte desse 2 amperes, eu vou expressar assim. Vai ser 2 dividido por 1000. Quanto dá isso aqui? Dá um valor de 0, outra vez, olha o número de casas, 2. O que? Amperes. Então, quanto que nós falamos isto aqui? Como que nós expressamos essa quantidade? 0,02 amperes. Assim, 2
miliamperes. Você já sabe. Da mesma maneira, acontece para tensão, volts. Olha aqui, milivolts. Você já sabe quanto vale o milivolts. Vale volts, V, dividido por 1000. Se eu tiver, por exemplo, 50 milivolts. Quanto vale 50 milivolts? Vale isto aqui, ó. 50 dividido por 1000 volt. 1000 volt. Que dá o quê? Dá, se eu dividir 50 por 1000, vai dar isso aqui, ó. 0,50, né? Então eu tenho que pôr mais um zero aqui. Dá isso aqui, ó. O quê? Volts. Ou poderia, este zero aqui não vale nada, é um zero depois da vírgula, eu poderia expressar assim, o resultado igual, olha aqui, igual a 0,05 volts. E quanto vale isso aqui? Aquilo que nós temos aqui, ó, 50 milivolts, igual a 50 milivolts. Não esqueça, portanto, watts, acontece a mesma coisa com watts. Olha, se eu tiver 50 miliwatts, olha o M minúsculo, quanto vale isso aqui do watt? Vale 50 dividido por 1000. Milésima parte do watt, milésima parte da quantidade dada em watts aqui. Que vale o quê? Igual a 0,050 watts. Que este zero, sempre depois da vírgula, não tem valor, podemos colocar apenas assim, igual a 0,05 watts. Você já sabe que isso aqui é expresso dessa maneira. Tudo isso aqui é submúltiplo de 1000. Milésimos, a gente chama de milésimos. Agora, milionésimos. Como é que expressamos a milionésima parte, ou seja, um submúltiplo de milhão? Uma quantidade, por exemplo, imagine este número aqui, 5 dividido por 1 milhão. 6 casas, 6 zeros, não 6 casas, 0. Quanto dá isso aqui? Dá 0,000, olha, 3 casas. Quanto tem que ter? Tem que ter 6 casas, incluindo o número 5 que está lá. Então, vamos ter isto aqui e 5. Se isto aqui fosse 5 watts, ou 5 miliwatts, quero dizer, nós teríamos assim, olha. 5 watts dividido por 1 milhão vai dar esse número aqui em watts, que é igual a 5 mil, não, é isso aqui, olha. Olha aqui, olha essa letra aqui. Essa letra se chama mu, essa letra é uma letra grega, que para nós não é bem uma letra, porque nós não temos no nosso abecedário uma letra assim. Então é um símbolo. Este símbolo se chama micro. Micro. Micro, não esqueça, este símbolo é para micro. Nós temos bastante isso aqui nas unidades utilizadas em eletrônica. Não só para estes parâmetros, watts, volts e amperes, mas temos também para certos componentes eletrônicos que você vai aprender mais à frente. Se eu tiver aqui um valor 50 micro, olha como é que eu expresso, microvolts. 50 microvolts. Quanto vale isso aqui? Vale 50 dividido por 1 milhão. Que é igual a 0,0, 3
4, 5 e os 50. Contando daqui para cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, olha, já errei, viu? Coloquei um 0 a mais aqui. Eu teria que colocar o 5 aqui e o 0 aqui. Viu como a gente erra com facilidade quando se trata com números pequenos. Por isso que é muito mais fácil tratarmos de 50 microvolts do que colocarmos um tremendo de um número deste tamanho. Olha aqui. 3. Tem que ter 6 casas aqui depois da vírgula. 3, 4, 5 e 6. Isso aqui seria 50 microvolts. Olha aqui. Então eu contando daqui para lá, para não errar. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 casas. Então isto aqui é igual a volts. 0,4050 volts. Quanto vale isso aqui? Simplesmente 50 microvolts. Da mesma maneira, expressamos para a corrente, ou para as correntes que são dadas como amperes. Então, miliamperes, microamperes, milivolts, microvolts, miliwatts e microwatts.